Ok, seja bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o professor Dr. Hugo Hoffmann, epidemiologista, consultor em análise de dados, e na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a incidência de coronavírus para vários países. É um pequeno banco de dados que eu elaborei e você tem aqui então 4 colunas. A coluna A na sua planilha do Excel é o nome dos países. A coluna B, número de casos confirmados. Esses casos são reais, eles foram obtidos aqui desse link. Esse link é um painel de vigilância em saúde em tempo real para monitoramento dos casos de coronavírus. Isso foi elaborado pelo Centro de Ciência de Dados da Johns Hopkins, são dados confiáveis, sólidos. Então, são casos reais, pessoas que realmente adoeceram. E eu tenho a população desses respectivos países. E essa população foi obtida, então, aqui do Worldometers. Muito bem, então a coluna número D é aquela que nós vamos calcular. Isso é muito normal quando fazemos pesquisa, nós termos os dados, mas temos que construir informação com base em dados obtidos. Então, observe que muitas vezes você vai conseguir identificar dados da coluna B, dados da coluna C e terá que produzir o seu indicador. Então, por isso que é importante saber calcular. O cálculo é muito simples, você vai aprender já já. E o interessante e importante é o seguinte: se eu observar aqui, por exemplo, e comparar número de casos da França, 52.836 casos, com o número de casos de Portugal, 7.443, eu posso dizer que a França está ou tem um risco maior do que Portugal para desenvolver coronavírus, desenvolver a doença causada pelo coronavírus? Não, eu não posso fazer essa comparação utilizando apenas os valores absolutos. Por quê? Os países têm número de casos diferentes e também têm populações diferentes. Se todos os países que estão nessa lista tivessem a mesma quantidade de população, então eu poderia comparar numa boa, mas isso não é verdade, isso nunca vai acontecer. Então eu preciso criar uma proporção do número de casos em relação à população daquele país, que eu chamo aqui no caso de incidência, porque essa proporção trata de casos novos de uma doença. Então eu divido o número de doentes pelo número da população e aí eu crio uma taxa, uma proporção para avaliar o risco e eu chamo isso de incidência porque são casos novos. Muito bem, então veja só, dividindo número de casos pela população, eu crio um indicador epidemiológico chamado incidência, e essa incidência eu posso comparar com outros países para saber em qual país o risco está maior para coronavírus, para Covid-19. Muito bem, então dessa maneira, vamos ao cálculo. Aqui então, na coluna D, eu vou calcular primeiro para os Estados Unidos, duplo clique com o botão esquerdo, e começo tudo com um sinal de igual, porque toda fórmula no Excel ela precisa iniciar com esse sinal de igual. Eu vou abrir o parêntese então, e aí eu venho com o mouse mesmo, o botão esquerdo, e clico aqui ó, no meu numerador, casos confirmados. E divido o sinalzinho da barra ali, da barra da data, pela população. A população está aqui. Clico aqui, e se você observar, olha que interessante como o Excel facilita a nossa vida. Cada célula que tem uma informação diferente, ele coloca com uma cor diferente. Isso para visualmente você conseguir observar que o B2 é quem está em cima da divisão, é o meu numerador. O C2 é o meu denominador, está abaixo da divisão. Então, se eu fechar o parênteses aqui e apertar Enter, ele calculou a incidência. Mas esse número aqui, dá para a gente interpretar? É fácil de interpretar? Não é. Por quê? Eu tenho uma população muito grande e uma quantidade de casos pequena em relação ao tamanho da população. Então, o ideal é que a gente multiplique por esse fator aqui, ó, 100 mil habitantes. Esse 100 mil é um padrão, na verdade, é arbitrário, definido para que seja o mesmo padrão para todas as populações, para que eles fiquem comparáveis com um número inteligível. Então, eu vou dar novamente aqui, ó, um duplo clique com o botão esquerdo. E agora eu vou multiplicar essa divisão
multiplicar, sinal do asterisco, por 100.000 e dou Enter. Agora ficou melhor, né? Agora eu consigo entender que 57 indivíduos a cada 100.000 habitantes nos Estados Unidos desenvolveram Covid-19 até a data de 31 de março, que foi quando nós coletamos esses dados aqui. Só que está observando que tem muitas casas decimais e a gente não trabalha com tantas casas assim. Então eu posso vir aqui nessa opção, ó, diminuir casas decimais, e vou clicando, e à medida que eu vou clicando, vai reduzindo a quantidade de casas e eu posso parar aqui com 2 casas decimais, é o suficiente. Agora tem um número legal, bacana, dá para comparar então. Número de casas decimais, 2, já fica legal. Tenho então o cálculo da incidência de Covid-19 nos Estados Unidos. Quero calcular isso para a Itália. Como que eu faço? Digito tudo de novo, então, a incidência? Não digito tudo de novo. Eu venho aqui, então, na célula onde já tem a fórmula, calculo, então, com um Ctrl C, eu, na verdade, só copio a fórmula e colo na célula de baixo. Viu que tranquilo? Na célula onde já tenho a fórmula, Ctrl C, vou até onde eu quero copiar, Ctrl V, copio e colo. E se eu observar então, olha como é que está a minha fórmula aqui para a Itália, azul o numerador, vermelho o denominador. Certinho, bonitinho. Agora eu posso comparar Estados Unidos com Itália. Por quê? Se você olhar o número de casos confirmados, Itália e Estados Unidos estão bem próximos, ó, ambos com mais de 100.000 casos. Mas quando eu proporcionalizo isso pela população, aí fica gritante a diferença. 57 casos a cada 100.000 habitantes nos Estados Unidos, mais 174, 175 arredondando, casos para cada 100.000 habitantes na Itália. Bom, muito bem, agora o desafio é com você. Você pode baixar a planilha de dados e termine o cálculo para os demais países e depois faça a sua comparação e tire suas conclusões. Um grande abraço, até a próxima videoaula.